Seja bem-vindo, Parlamento Nacional, com os deputados Guilherme Silva e Rui Barreto, também Jacinto Serrão. Ainda o Orçamento do Estado, numa altura em que o debate prossegue na especialidade na Assembleia da República. Vamos procurar saber em que pé estão as propostas, nomeadamente as que o PSD Madeira apresentou para viabilizar este orçamento. Vamos também olhar para a reforma do Estado e perceber como olham os deputados regionais na Assembleia da República para a necessidade de entendimentos alargados entre o Governo e o Partido Socialista com vista aos desafios que se colocam no ano em que a Troika deixará Portugal. Refiro-me naturalmente ao próximo ano. Antes de avançarmos para o debate destes temas, como é habitual neste programa, reservamos sempre o primeiro minuto para um tema livre à escolha de cada deputado. E hoje começo por Rui Barreto, do CDS. Bem, muito boa noite. Eu gostaria de trazer aqui ao primeiro minuto uma circular que o Governo Regional fez chegar à empresa pública Eletricidade da Madeira, que tinha a ver com dívidas dos municípios à empresa Eletricidade da Madeira, para que se fizesse a cobrança. Medida que eu, por princípio, concordo, só que essa medida devia de ser alargada não aos 7 municípios, em qual o PSD perdeu as autarquias, mas sim aos 11 municípios da região. Acho que este princípio deve presidir a todas as instituições, ao setor público administrativo, mas também ao setor público empresarial regional, sendo certo que existem também direitos de passagem que podem ser compensados com a empresa de eletricidade e também o Governo, que sabe disso, sabe que foram celebrados muitos contratos de programa com os municípios e que não estão a ser cumpridos e, portanto, que esta medida, que deve ser transversal a todos os municípios para o futuro e naqueles que têm dívidas anteriores, ser feito um plano faseado de pagamentos para o futuro, deve merecer da parte do Governo o seu também escrupuloso cumprimento dos contratos de programa para com todos os municípios da região autónoma da Madeira. Rui Barreto, esse é um voto que vai manter para a votação final global ou, neste entretanto, já colocou algumas propostas em cima da mesa e se há negociações que possam, de certa forma, fazer com que altere esse tal sentido de voto? Bom, eu gostaria de dizer que sempre que votei na generalidade, deixo sempre, porque tem sido meu hábito, apresentar uma declaração de voto e manifestar publicamente a abertura para poder alterar o sentido. Eu acho que não é, e disse-o no último programa, não é com agrado que anuncie um voto contra um orçamento. Há razões objetivas que suportam esse voto, mas melhor seria que merecesse a nossa concordância. E, portanto, para dizer que, tal como aconteceu, aliás, este ano, já com a Lei de Finanças das Regiões Autónomas, em que votei também na generalidade contra e depois infletei o sentido para um voto favorável, desde que haja um conjunto de propostas que venham a ser acolhidas, ou que outras que deem entrada na Assembleia da República, que possam, de certa forma, atenuar este orçamento ou melhorar, embora compreenda que o tronco do orçamento manter-se-á para a votação final global, mas se, nomeadamente, isso será específico, alguns assuntos da Madeira considero importantes virem a ser acotelados, o bom senso deve imperar e por isso devo, pelo menos, reequacionar o sentido, ou ponderar o sentido de voto para a votação final global. Mas nesta altura tem algumas propostas em cima da mesa e já tem, enfim... Como sabe, as propostas em especialidade têm que ser entregues até à próxima sexta-feira e, portanto, tenho já preparadas algumas propostas para, julgo até, reunirmos com os deputados da Madeira à Assembleia da República, os meus colegas, para isso, coisa que, aliás, temos vindo a fazer nos últimos anos esta parte, e que estou disponível porque consideramos e considero, e penso que isso é extensível aos colegas aqui presentes no painel, de que na Assembleia da República, com um Parlamento de 230 deputados, mal seria se os deputados da Madeira, que são 6, não se pudessem sentar para, de forma convergente, subscreverem algumas propostas. Mas já está definido isso? Vão reunir nos próximos dias? Sim, vão sentar-se? Sim, esse entendimento que tem havido e tem presidido, estão aqui aliás, os três que podem já dizer se sim ou não é tem presidido intenção. estas questões no lançamento passado, foi isso que aconteceu, também na Lei de Finanças com o grupo parlamentar do PSD Madeira, e portanto há total abertura, aliás, um entendimento que sobre algumas matérias nos devemos bater para que sejam, digamos, consagrados, verificados alguns preceitos constitucionais. O deputado Rui Barreto, relativamente aos pontos que coloca também para negociação, enfim, deste Orçamento de Estado. Eu acho que há, para além de outras matérias, obviamente, eu ressalvava 3. Uma que tem a ver com a questão da sobretaxa do IRS, que é uma matéria que está constitucionalmente consagrada. Todas as receitas cobradas nesta circunscrição da Madeira são receitas próprias da região autónoma da Madeira.
Aliás, eu até não entendo como é que o Tribunal Constitucional possa, às vezes, fazer decisões arbitrárias sobre alguns preceitos constitucionais. E esta que provém, e é de forma clara, objetiva, é taxativo, tenha tido um entendimento no passado diferente, embora tenha referido também devido à excepcionalidade ou temporalidade. Que não seria uma coisa para se eternizar. Não seria para eternizar, a verdade é que tem sido, e portanto acho que era uma questão que devíamos investir para que esta receita fosse da região, e é legítima e muito serviria, e significativo, um montante, à volta de 15 milhões. E também há outra questão que está consagrada, não só no Estatuto Político-Administrativo, mas também como a da Lei Quadro das Privatizações, que é a que a Madeira possa ter, na proporcionalidade da representação no todo nacional, uma receita do produto da venda da oferta pública de venda do CTT. Estamos a falar naquilo que tem sido um montante apontado para uma venda de 70% do capital, na ordem de 600 milhões, se for aplicada a proporção, que são 2,5%, significaria uma receita para a região na ordem dos 15 milhões. Estando na Lei Quadro das Privatizações, estando consagrado no Estatuto Político-Administrativo, é uma matéria que acho que também nós deveríamos investir, e é mais uma receita para a região. Isto é muito importante, porque mais uma receita para a região é essa receita que vai desonerar o próprio orçamento, ou seja, é menos aquele montante que será exigido aos contribuintes regionais para fazer face também ao programa de ajustamento e às medidas de contenção de que está sujeita a região autónoma da Madeira. Esta questão do Centro Internacional de Negócios tem merecido um empenhamento. O nosso empenhamento é uma matéria importante, porque houve uma inflexão, felizmente, deste governo, percebeu a importância do Centro Internacional de Negócios para a Madeira, para a arrecadação de receitas e para a capacidade. E retomou as negociações, precisamente, e que permitirá, no futuro, embora tivéssemos perdido muitas empresas, permitirá, com esta inflexão, retomar progressivamente alguma competitividade, e isso gerará mais receitas para a região, portanto a gente terá maior capacidade de solver. Teve aí uma maior abertura, já falou disso, de certa forma, mas notam que há de facto uma maior abertura, uma maior compreensão para a importância deste instrumento para a região? Bom, não tem havido, é verdade, não tem havido. Mas agora tem. Este governo, felizmente, julgo que faltou no passado alguma pedagogia e algum investimento diplomático por parte são cerca de 100, algum investimento, diplomático junto dos governantes no Governo da República para a importância do centro e às vezes para perceber como é que funciona este regime de auxílios de Estado e desmistificar alguns conceitos como sejam a despesa fiscal, que são auxílios que são concedidos, mas que não se traduzem em perda de receita fiscal para o próprio Estado, porque tem um enquadramento fiscal completamente diferente. Aqui não estariam... Bom, o que é que significa? Este governo notificou a Comissão Europeia a 31 de dezembro de 2011. Há um processo que é demoroso, enfim, troca de informação com a Comissão Europeia. Infelizmente, as coisas têm evoluído de forma favorável. O Dr. Guilherme já referiu, duas autorizações legislativas que são importantes fazer e que julgo que se far-se-ão na especialidade para este orçamento e que permitirão que o terceiro regime seja, digamos, prorrogado por mais 6 meses e, quando se finalizar a negociação do quarto regime, possa ser transposto para a legislação nacional. Isso permitirá maior competitividade e é um instrumento absolutamente importante para a Madeira. Por parte do PSD, também no seu caso do CDS, há aqui algum otimismo relativamente a estas discussões? Tem um problema de timing que é muito importante. Bom, os governos os timings são importantes, tem havido, o governo tem feito o seu trabalho e também temos feito um trabalho conjunto, diga-se, e não vamos aqui chamar as coisas a coligação tem funcionado, no caso tem havido diligências, próprio também junto do Secretário de Estado dos Assuntos Fiscais, no sentido de sensibilizar, e ele tem conhecimento porque cá trabalhou e, portanto, conhece bem a realidade do centro, de resolver estas matérias que são absolutamente essenciais para a região da Madeira. Pode falar um bocadinho nos tempos? Essas são as 3 questões, mas há outras. Vamos ouvir também a sua opinião sobre esta questão, Jornal da Madeira. Acha que isto é uma matéria que deveria figurar, enfim não sei de que forma. Talvez assim já falou disso, o Orçamento do Estado. Eu tenho dúvidas se esta matéria é uma matéria que deve figurar na proposta de Orçamento de Estado. Agora, o que eu sei é que o Jornal da Madeira, todos sabemos os propósitos a que serve, é um jornal absolutamente parcial,
Julgo que a questão que não se resolve pelo Estatuto Editorial, até porque a entidade reguladora para a comunicação social tem emitido sucessivas deliberações e, portanto, mesmo, até acho que é mesmo por uma questão de pirraça, porque se o Jornal da Madeira quisesse, alteraria o Estatuto Editorial, que é um documento que tem uma página e que diz um conjunto de princípios, alteraria... Mas a questão não é só o Estatuto. Alteraria o texto do Estatuto Editorial, satisfazia a entidade reguladora e mantinha-se tudo na mesma. Acho que a questão essencial aqui, acho que é uma questão de princípio. Faz ou não sentido um governo regional, uma autarquia ou o governo central estar a subsidiar um órgão... Por uma forma de garantir uma pluralidade que não existe. Faz ou não sentido uma região autónoma... É condenado pela Tem um União orçamento Europeia. de 1.100 milhões. Não pode dar auxílio. Tem um orçamento de 1.100 milhões. Já se pronunciou. Em que gasta para a saúde e para a educação, só a saúde e a educação são 700 milhões. Estamos a pagar 300 milhões de juros para todos os anos a sair de dotação orçamental por via do orçamento 3 milhões e meio para o Jornal da Madeira. Concorrência desleal. Eu acho que esta questão pode e deve... Não é a questão economicista. Não faz sentido. Não há em matéria de valores e de informação e de liberdade e de pluralismo. Do jornal. O jornal pode-se manter no mercado e nada opõe aos profissionais e à sua manutenção. Não deve, por via do orçamento, estar a fazer transferências todos os anos de 3 milhões e meio. Para um jornal, nós sabemos que serve de forma às vezes, desculpe o termo, panfletária, quer dizer, o interesse do PSD. Esta matéria acho que deve merecer uma iniciativa legislativa na Assembleia da República, não só para esta questão, mas para outras também que existem no país, porque há outros jornais que recebem, por via das autarquias, por via das autarquias no continente, também de transferências para órgãos de imprensa local, e, portanto, aqui o que se devia era de acabar com autorizações de transferir dinheiro das autarquias, das regiões autónomas e do Governo para órgãos de imprensa, acabando com esta questão. A reforma do Estado foi divulgado um guião pelo vice-primeiro-ministro Paulo Portas. Rui Barreto, neste documento, enfim, olhando assim para a sua leitura na diagonal, não encontramos lá referências às regiões autónomas. Não é pelo local. Do seu ponto de vista, que leitura que lhe merece esse facto? Não havia necessidade de incluir isso ou poderá ter aqui outra leitura, inclusivamente até de esquecimento, por exemplo? Não, julgo que um guião para a reforma... Primeiro é preciso explicar o que é um guião para a reforma do Estado. É um documento orientador e preparatório que indica um conjunto de matérias e as funções principais do Estado, onde se deve fazer uma reflexão. Porquê que se deve fazer uma reflexão? Porque o mundo não é estanque. E a circunstância de Portugal estar hoje sobre um programa de assistência e os constrangimentos que tem por via disso, em que nós temos hoje uma dívida colossal que nos pesa muito sobre os orçamentos e temos hoje uma despesa pública muito superior à receita pública, se me permitem a expressão, nós temos hoje um bolo maior que a forma e, portanto, temos que olhar sobre um exercício introspectivo e de raio-x sobre as funções do Estado que permitam adequá-lo àquilo que é a receita pública. E, portanto, este documento, que serve de linha orientadora, lança sobre diversas áreas um conjunto de reflexões que devem merecer por parte de todos os partidos. Mas essas reflexões, por aquilo que está a dizer, quase que leva a concluir... São transversais. Que vão assentar essencialmente em cortes. No Estado. Não tem... Obviamente que muitas delas levarão a que possa haver cortes, mas não no sentido de que isto é um exercício de meramente cortar ali ou diminuir acolá. É olhar para a estrutura do Estado, tendo em conta aquilo que são as receitas do Estado, não é? E ver onde é que o Estado deve manter a sua presença, onde ela é absolutamente essencial e onde a economia e os privados e outros possam realizar. Há uma realidade que nós não podemos fugir dela. Isto é um exercício que não podemos deixar. Nós hoje temos uma despesa pública muito superior à receita pública. E nós temos hoje, todos os orçamentos, o Estado paga 99% são juros da dívida que nós criamos. Ou bem que nós adaptamos aos tempos correntes a despesa do Estado a esta nova realidade, ou então não conseguiremos sair da cepa torta. Sendo que há matérias que devem merecer a nossa análise, nomeadamente a questão demográfica, porque o modelo de Estado, o modelo social europeu que foi criado a seguir
à Segunda Guerra, e que teve um momento, um apogeu, com muita gente a entrar no sistema, a contribuir. Hoje, ele, sobre algumas matérias, é deficitário. E, portanto, se ele é deficitário, deve merecer uma análise própria e consciente dos partidos que compõem o governo. Devem analisar sobre a questão da segurança social, sobre a saúde, sobre a educação, sobre a defesa, sobre a segurança, sobre a diplomacia, enfim, um exercício que permita, naquilo que é possível admissível ter esse Estado, de ter um Estado compaginável, sustentável no futuro com aquilo que são as expectativas das pessoas. É que também só será possível, e nós temos uma carga fiscal brutal e elevada, ter uma redução da carga fiscal que eu acho que é importante e é vital e é imprescindível, com um Estado mais adaptado àquilo que são a receita pública. E, portanto, este documento é um documento preparatório que lança sobre essas diversas áreas um debate que o jogo deve fazer essencialmente para o debate. Exatamente. Doutor, que os deputados, que um fale de cada vez, porque senão pode dizer que ninguém nos entende. Sabe, e ainda há pouco elencou algumas que existem, não é o problema do governo, é o problema do país. E que se não forem responsavelmente debatidas, economicamente, despidas de alguma emotividade e arranjadas soluções de sustentabilidade para o futuro, vai-lhes cair nas vossas mãos. Leia aquilo que muita gente está a dizer. Os senhores não aprendem, é dizer que não pode fazer isto, não pode fazer aquilo. Quando o deputado sabe que há problemas em que vamos ter que... O senhor está a defender o Governo da República e diz tanto mal do Orçamento do Estado. Porquê que diz tanto mal do Orçamento do Estado? O Álvaro Beleza veio defender até inclusive o fim da contribuição para a DSE. É só número. Então isso não é coerente com o que o senhor diz em relação ao Orçamento do Estado. A política é errada. Tem que compreender que se falam uns em cima dos outros, ninguém vos entende. Aquilo em que discordei do orçamento. Então, agora, tenho a perfeita noção, ó Sr. Deputado, não me retira a noção de que nós precisamos de um Estado adaptado àquilo e sustentável para o futuro. É evidente que sim. E por isso deve merecer da parte dos partidos responsáveis uma análise crítica sobre... Mas não é este guiãozinho. Este guião que você leu muito bem. Claro, olha, há funções que não são delegadas. Tenho o guião anotado. A diplomacia, a defesa, a segurança. Mas eu digo-lhe o seguinte, em relação à saúde, já não há serviços que são feitos pelos privados, mas o Estado com cobertura territorial. As pessoas não podem morrer na porta do hospital porque não têm dinheiro. Olha, sabe o que é que o Estado morrem na porta do garantir? hospital. É que em vez, aqui na Madeira, como no todo o país, tem 12 mil, no caso regional, 12 mil pessoas em lista de espera, deve garantir taxas de resposta às pessoas. Mas às pessoas então, não interessa se foram feitas no centro hospitalar ou se foram feitas numa clínica privada. Porque o Estado pode contratualizar com clínicas privadas para satisfazer. As pessoas estão em casa, querem que ser rapidamente atendidas. Qual é o problema sobre isto? É possível até mais barato para o Estado. Há interesse. É possível avançar para esta reforma do Estado sem incluir o Partido. Também agradeço ao deputado Rui Barreto e Pedro Silva. E assim concluímos mais esta edição. Enfim, como é normal, com um debate. Voltamos na próxima semana com mais debate parlamentar. Boa noite. Fique bem.